Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael. Hoje a gente está aqui para mais um Conexões Social Seeds, o sexto, né, nosso sexto encontro. Então, esse espaço para a gente trazer pessoas, né, que trabalham com a natureza e para entender mais como que a conexão com a natureza impulsiona a ação dessas pessoas, né? Então, é um espaço de troca e conexões entre pessoas curiosas, né, interessadas em investigar o que que a natureza pode nos ensinar para a gente enfrentar os desafios atuais e também do futuro, né? Como é que a gente pode se abastecer da natureza. E hoje a gente vai receber o José Bueno, que é arquiteto, urbanista, é mestre em Aikido, é co-criador do projeto Rios e Ruas e também é diretor do Instituto Harmonia. Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom, então agora a gente vai começar a nossa conversa do dia, que é com o Zé Bueno, né? Zé Bueno, esse cara inspirador, artista, ele é assim múltiplo, né? Inclusive tenho aqui, peraí, deixa eu mostrar. Tem até aqui um retrato que ele fez meu uns anos atrás, tá aqui em Uau! cima. Tô sempre com ele aqui. Eu tô sempre te olhando, porque ele tá aqui bem em cima da minha mesa. Aí, então ele é essa pessoa assim encantadora, né? E é, e aí é um prazer enorme, né? Trazer essa pessoa que me encantou há muitos anos atrás e que a gente acabou estabelecendo essa relação à distância, mas profunda, eu acho, pelo menos da minha parte. E é, E hoje ele foi convidado para fazer o objetivo aqui do Conexões, né? Que é meio que conectar as pessoas com a vida delas, com a história delas, né? E trazer essa conexão para a gente, e fazer com que a gente se conecte com isso tudo, né? Então, é, nesse processo no seu processo, Zé, de encantamento, né? Como é que você se vê, né, como transformador desse sistema que a gente está vivendo, né? Esse sistema tão a Cristina acho que quer falar. Fala, Cris. Temos o. Ah, não, o Sim. Rafael tem que falar o nosso. Ixi, tá tudo confuso é a Elisa aqui hoje, hein? A Elisa não pode sair. Gente, eu A vou Elisa falar não pode rapidamente, sair. então. Só vou explicar o formato da Estamos nossa confusas. conversa, tá? Ela vai ser, a gente vai fazer uma conversa agora durante meia hora, a gente vai falar num aquário, tá? Então eu vou colocar aqui o Zé, a Cecília e a Cris no centro da nossa roda aqui no spotlight. E aí eu vou colocar eles aqui e durante esse tempo, durante essa meia hora, eles vão conversar entre eles. Vai ser uma conversa aqui para a gente dar tempo, bastante tempo para o Zé conversar e vir alguns estímulos também da crise da Cecília. Depois a gente abre para perguntas e para uma interação maior aí, entre vocês também e o nosso convidado. Tá legal? Então eles já estão aí no meio da roda e agora pode seguir o baile da conversa. Então, Zé, voltando aí assim, você, né, nesse teu processo, né, sei lá, 12, 15 anos, não sei exatamente quanto você está, como é que você se vê, né? Como é que você vê esse seu é, percurso transformando as pessoas, transformando o sistema, né? Como é que você se vê como agente de transformação, né? Como é que foi isso? Como é que isso começou? Como é que é isso para você? Acho que a primeira coisa foi ter encontrado a minha arquitetura. Eu sou arquiteto e urbanista pela Universidade de São Paulo, mas até os 50 anos eu nunca me envolvi, nunca havia me envolvido com arquitetura porque não tinha encontrado o que fazer com a minha arquitetura, né? Como contribuir com a minha formação como arquiteto, como urbanista. E eu conto sempre que meu pai tinha uma pequena construtora, o nosso nome, J. Bueno, Empreendimentos Imobiliários, e ele ficou muito desapontado porque eu não abracei a empresa. Ele imaginava que eu pudesse abraçar e ser um arquiteto para construir, vender, a gente criar um empreendimento, né, imobiliário, assim, construindo. Mas não era, já desde cedo eu
não era bem isso. Me interessavam outras coisas. Me interessavam. Comento que a matrícula minha na universidade, uma história que eu tenho contado assim algumas vezes, eu tive uma aula magna com um inspetor de alunos. Eu entrei depois de estudar em vários colégios particulares, eu fiz Santo Inácio lá no Rio de Janeiro, fiz mais um colégio jesuíta aqui em São Paulo. Cursinho, entrei na universidade pública e na fila da matrícula, eu saí da fila para perguntar ao inspetor, seu Rimas, lembro dele direitinho, como se fosse hoje, um senhor negro, cabelinho, né, engomadinho, bigodinho, jaleco branco, né, vendo ali aquela garotada fazer matrícula. Eu saí da fila e fui perguntar para ele se tinha que pagar alguma taxa para fazer a matrícula. E aí que ele me deu a aula magna, que ele olhou para meus olhos e falou: meu querido, os próximos 5 anos você não vai gastar nem o giz, porque você entrou numa universidade pública. Os contribuintes, os cidadãos vão financiar a tua formação em arquitetura e urbanismo. Aí caiu assim, meio, aí me realizei assim que eu tinha entrado numa escola pública e o senso de dever, nem de dívida, de dever, o senso de dever retribuir essa generosidade, né, essa oportunidade, né? Que foi uma parte mérito meu, como um bom aluno, vamos dizer assim, e uma grande parte mérito do contribuinte que financia para jovens se formarem em seus cursos, né? Eu sei que eu cresci com esse desejo da minha arquitetura não ser uma arquitetura que servisse a mim, que servisse ao meu conforto, ao meu bem-estar, ao meu sucesso, à minha saúde financeira, mas que servisse ao lugar onde eu vivo. Eu sei que eu não achei isso aos 18 anos, aos 20, aos 25, aos 30, aos 40, não era, não achei esse lugar. E eu encontro a minha arquitetura quando eu encontro o Luiz de Campos, um parceiro meu, geógrafo. A gente estava envolvido num outro projeto que era criar um cursinho para. Queria criar um ano sabático para jovens. Ou seja, um gap year. Bom, o que que os jovens, antes de uma escolha de carreira, devem viver, experimentar? Tem um pouco daquela energia do intercâmbio, né? De você fazer um intercâmbio antes de. Mas o cursinho foi um fracasso, eu não consegui porque os pais e mães não gostavam da ideia de tirar o filho do ritmo, né, da escola, vai perder performance, né? Então não deu certo. Eu estava naquela época procurando algumas experiências extraordinárias para esses jovens poderem ter durante 6 meses, um ano. E uma delas foi o Luiz, que eu conheci, que ele apresentou na cidade de São Paulo com uma lente que eu não sabia disso. Não tive uma única aula sobre rios, sobre água, sobre natureza na USP, na Universidade de São Paulo, na época, década de 80, né? E eu fiquei absolutamente fascinado com aquilo e resolvi botar aquilo lá para fora, botar na rua, aquele conhecimento, tirar aquele conhecimento que estava restrito a ser um ambiente da academia, da geografia, né, das pessoas estudiosas, para contar, porque é uma realidade brutal. Você saber que a gente vive aqui em São Paulo, numa cidade absolutamente rica em água e ninguém vê essa água. Aí eu comecei a me tornar o arquiteto das águas, o arquiteto hídrico, né? O arquiteto que quer transformar essa nossa construção, né, urbana de rios sob ruas, né, numa outra realidade, onde rios possam conviver com as ruas. E descobri que as pessoas têm poder de influenciar o sistema, sim, né? Ninguém me engana mais, né? De que pessoas comuns podem, sim, impactar um modus operandi de um sistema e trazer a sua narrativa. Então, a minha narrativa hoje como arquiteto e urbanista social, ela é legítima como as outras narrativas que estão por aí, né? E a gente vai se fortalecendo quanto mais gente acaba conjugando essa narrativa com você de uma cidade sustentável, de uma cidade hidratada, de uma cidade esponja, de uma cidade mais saudável, de uma cidade com sombra e água fresca, que é mais agradável para todos, uma cidade que enfrente, né, a injustiça climática, que enfrente, né, o advento do aquecimento, das emergências, né? É uma narrativa que às vezes não encontra eco no poder público. A gente tem no Brasil
quase 90% dos prefeitos são negacionistas climáticos. Então, é uma narrativa que nega que alguma coisa está acontecendo. Então, fazer parte dessa voz que alguma coisa é necessária para a gente cuidar da saúde, né? Especialmente em ambientes urbanos, onde vive uma grande população. Aí eu achei minha arquitetura, Cecília. Cristina, eu achei, aí eu bato meu tamborzinho, eu uso meu prazer em falar, meu prazer em gerar experiências, em envolver pessoas. E tem 15 anos aí de histórias, né? Que me trazem que é possível sim a gente impactar. Quantas outras iniciativas acabaram sendo inspiradas, né, pelo Rios de Luas. A gente pertence, talvez, a esse movimento que trouxe os rios e a natureza para uma discussão popular, uma discussão massiva, né? E cada um fazendo o seu projeto, cada um fazendo tendo a sua ação no seu território, com a sua comunidade, com a sua linguagem, com o seu estilo. A gente está agora olhando para os próximos 15 anos do Rios e Ruas. Qual que é a vocação para os próximos? E eu já estou desconfiando qual é. Depois eu conto. Se posso fazer uma pergunta que é, essa, ou seja, a tua arquitetura é muito a arquitetura, até achei piada a arquitetura da água, não é? Que é uma coisa, uma profissão que não existe assim como tal no livro das profissões tradicionais. Mas qual era a tua relação antes com a água, e com os rios? Era uma coisa que para ti antes. Não, olha, eu falei na conversa inicial aqui nas salinhas, a minha infância, curiosamente, foi absolutamente urbana. Não estava perto de nenhum riozinho, eu era um cidadão de Copacabana, nas ruas, nas brincadeiras de rua, num ambiente democrático da rua, com várias classes sociais ao mesmo tempo, gênero, né? Então tinha uma beleza, né? Aprendi muito assim nessa brincadeira de rua, né? Lidar com resolver problemas sozinho na rua, né? Com os meninos chatos, né? Os implicantes, os malvados, tem tudo. É uma sociedadezinha de jovens, crianças ali, né? É uma pena que isso a gente está perdendo hoje com o emparedamento das crianças, né? O isolamento, enfim. A rua. Acho que é até por isso que tem rua no meu projeto, né? Rio e rua. Vamos levar as pessoas para as ruas para conversar sobre os rios. Bom, mas eu tive uma coisa que eu trago, que é essa convicção que está muito no nome desse lugar que eu estou hoje, que é esse espírito da confluência, esse espírito da convivência, esse espírito do bom diálogo. Então, acho que eu tive uma formação familiar, assim, educacional muito boa, né? Muito saudável, muito estruturada. E eu tive uma honra de conhecer uma filosofia, uma cultura que fala muito disso, né? De lidar com conflitos, com situações difíceis, buscando a confluência, buscando o entendimento, né? É uma arte marcial muito diferente das artes marciais como a gente vê na televisão, né? Recentemente teve uma pancadaria numa luta de boxe, uma coisa estúpida, brutal. O Aikido ele traz um lirismo, um encantamento, né? Em perceber que é possível lidar com situações difíceis e levar para um bom caminho, né? Então, eu adoro problemas, eu adoro situações difíceis. Eu sou um cara treinado em enfrentar, né, com alegria com as situações que são complexas. A melhor definição que eu tenho da cultura do Aikido. Pessoal, afinal, o que que é esse Aikido? É um treinamento que te educa a transformar o impossível em possível, o possível em fácil, o fácil em elegante. Aí eu gostei disso, acho isso aí é muito bacana. Você levar situações que aparentemente impossíveis, né? São Paulo, toda a complexidade dos tempos de hoje, né? Políticos, econômicos, né? Todas as situações impossíveis, e ser um agente condutor de uma certa situação impossível para um patamar de possibilidade, para um patamar onde se torna mais fácil ainda e um patamar que essa resposta seja elegante. Então, acho que tem muito do. Eu sou um arquiteto aikidoka, um aikidoka arquiteto, um arquidoka, um arquiteto, alguma mistura assim do aikido com arquitetura.
está presente, acho que nesse trabalho com as águas, né, de fluir. Confluência é o nome do lugar que a gente tem hoje, uma sede do Rios e Ruas, que é a composição entre o trabalho de uma empresa de arquitetura e paisagismo, ISBN, da Riciane Pombo, e o Instituto Árvores Vivas. Então a gente se encontrou aqui, a gente confluiu nessa casa, e é o verbo, vocês vão me ouvir falar de confluência o resto da vida, que eu acho que é um bom verbo, assim, um bom mantra, né? Confluir tal como um rio, confluir tal como um aikidoka, confluir tal como um cidadão que gosta das conciliações, dos bons encontros, né? Acho que oposição acho que já tem o suficiente, né, gente? Gente brigando, polaridade, gente, né, defendendo o seu território, a sua ideia, não sei o quê. Está faltando talvez os compositores. Eu não sou influencer, eu sou confluencer. Acho que a ideia é ser confluencer. É, você e os seus, suas palavras criadas aí, fantásticas, né? Vai saindo, eu falei que essa alma poética aí é Mas, artística, né? Tá sempre. mas talvez falte um novo léxico mesmo. A gente criar Sim, eu palavras acho que novas para um sim. mundo novo. Não vai dar para usar a palavra velha. Talvez tenha que criar palavras que ajudem a gente a entender melhor o que precisamos fazer, né? Sim, sim, com certeza. E Zé, você tem, assim, para além do seu trabalho de mobilização, conscientização do Rios e Ruas, você também tem uma atuação também de facilitação, né? É, você leva assim centenas de pessoas às vezes em eventos que você é contratado. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência como transformador dentro de uma FGV, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, para quem não sabe o que é uma. Eu até estudei na FGV, né? Eu fui aluna lá. E é, é uma. Na época que eu fiz, era a melhor escola de administração de empresas do Brasil. E lá estudavam todos os filhos de todos os empresários milionários, então, enfim, e eram todos, a galera da minha idade lá, é, foi minha colega. E você é, tem esses espaços, né, onde você é chamado, você é contratado para falar para essa audiência, né? Conta pra gente como é que é isso, né? Como é que é esse seu momento de tocar esses corações, né? Não é o coração da pessoa que está na cidade, não é, sei lá, a galera que nem eu levava lá para São Paulo, os alunos, né? Que são pessoas que estão ali já meio que abertas para essa sensibilização. E chegar numa outra audiência onde as pessoas não estão esperando isso, de repente chega você. Como é que é isso? Como é que é isso? Como é que você se sai nisso? Né? Como é que é você como esse agente de transformação ali, né? Fazendo essa, tocando esses Olha, corações. tem um tanto de mistério nisso aí tudo, sabe? Não tem muito assim o plano estratégico. Eu fiz isso aqui de modo pensado, né? De modo muito planejado, né? Mas fiz de modo muito apaixonado, né? Acho que esse Rios e Ruas chegou onde chegou é porque tem paixão aí. E se chegou essa história dentro da GV, das grandes empresas, tem uma paixão, no caso, a paixão por essa cultura da harmonia do Aikido. Quando eu falo de empresas, eu levo muito essa metáfora, essa linguagem do líder como um resolvedor de conflitos, né? Um gentleman, né? Que sabe lidar com situações complexas de modo elegante, né? E o Aikido eu faço essa ponte de uma coisa que não é brasileira, que não é da nossa cultura, mas tem uma universalidade nesse pensamento, né? De faixas pretas em diálogo, faixas pretas em cooperação, faixas pretas em confluência. Isso que é o Aikido me ensina que eu levo quando eu vou dialogar com lideranças. E à medida que você vai ficando mais velho, Cecília, as pessoas ouvem mais, parece, né? Eu sempre pensei nisso como jovem, mas o poder de impacto, você com 20 anos, uns 50, você já começa a ser ouvido. Se você chegou, eu estou com 65, você chegou com 65 e continua convicto disso, você é uma expressão viva, eu abuso desse poder de ser ouvido, né? E as pessoas prestam atenção no que eu falo, porque não é uma coisa que sai da minha boca, é quem eu sou, é como eu funciono. Em todos os meus gestos tem essa.
esse sentimento, né, esse desejo de confluir, de compor, de achar uma solução elegante, né? E, e aí, no fundo, é tudo uma opinião só. No fundo, uma narrativa que eu escolho para mim, para o meu bem-estar, e eu divido com as pessoas. Algumas acolhem, algumas se perturbam e outras negam. Eu vou encontrar um público de 100 pessoas, tem uma parte que vai se apaixonar por mim. Fala, nossa, esse cara tá falando uns troços super legal. Tem uma parte que vai ficar incomodada. Mas, pô, se eu levar a sério o que ele está falando, eu vou ter que mudar muita coisa na minha vida. E tem uma parte que nega, que se recusa, não quer nem saber disso, porque é a turma do não. Tá tudo bem. Eu nunca sei quem é quem ali. Mas eu falo para essa audiência. A audiência que vai se, que vai ter uma sinergia, que vai falar, nossa, é verdade, isso de fato seria melhor se a gente funcionasse com nesse modelo, né? Tem uma audiência que vai se incomodar porque ela percebe que não é fácil, que o mundo não é leve, o mundo não é simples, né? Eu me apresento como traficante normalmente, né? Eu falo que eu estou envolvido no tráfico de LSD. Aí já dá um certo clima, assim, né? Eu consumo LSD, eu distribuo LSD, aí vai ficando ainda mais estranho. Até que eu revelo que eu sou traficante de leveza, simplicidade e diversão. É uma ótima estratégia para resolver problemas complexos, né? Achar o caminho mais leve, um caminho mais simples para soluções e se divertir no processo, né? E tem funcionado, acho que funciona. E aí, sem essa pretensão de mudar o mundo, não perder uma única chance de expressar a minha voz, de expressar as minhas convicções, as minhas angústias, as minhas inquietações, minhas paixões, né? E, e fortalecer, tipo, que cada um expresse a sua. A gente é muitas vezes desencorajado, né, a ser uma voz viva, a ser um agente de transformação, a ser protagonista do nosso tempo, né? Eu não saio desse lugar, eu sou protagonista do tempo que eu vivo. E é limitado. Daqui a pouco eu vou embora, eu quero deixar minha palavra, o meu gesto, a minha pegada na história, só isso. Nesse pequeno lugar onde eu vivo, entre essas pessoas, e tá tudo certo. Olha, eu estava-te a ouvir e um bocadinho, até por causa da palavra confluencer, não é? Acho que eu tinha uma pergunta que é qual é então, como é que te vês e qual é a diferença, de certa forma, entre um confluencer e um influencer? Mas tu deste muitas pistas, não sei se também queres elaborar sobre isso, mas ia fazer outra pergunta que a tua conversa me fez pensar, que é, pronto, essa ideia de que há uns que ficam um bocadinho incomodados, os outros que não aderem. E como é que tu te sentes em relação a esses grupos? O que é que. Porque a ideia de ser protagonista e paixão e essas coisas são todas. Se calhar até são partilhas isso com os influencers apenas. Mas eu acho que há aí uma dimensão de relação com os outros também na parte de ser confluencer, não é? E nesses que de certa forma podem trazer barragem, oposição ou desligamento, qual é a tua sensação e como é que lidas com isso? Olha, deixa eu ver se eu entendi o que você está colocando, mas acho que o mistério hoje é a gente acha que a gente foi muito mal educado a cuidar da própria evolução, do próprio sucesso, de modo individualizado, de modo solitário. É a minha família, meu trabalho, a minha saúde, a meus filhos, né? Minhas posses, meus bens, né? Eu acho que tem uma transformação rolando aí que talvez a felicidade, o bem-estar, né, a vocação humana seja um pouquinho mais compartilhada, não seja tão individualizada, né? Ou seja, a minha alegria, ela é mais a alegria do outro do que uma alegria solitária. Ou seja, quando eu faço. Até tem um pouco do Aikido disso. O Aikido
o sucesso do Aikido é a realização do outro. Aí tem uma coisa, não é a minha realização? Eu me sinto muito mais feliz em dar um presente do que receber um presente. A alegria que você tem em ver a pessoa abrir um pacote, receber alguma coisa, aquele bem-estar de ver que o outro, né, foi está grato, né, por ter recebido algo, aprendido alguma coisa, né? Então, talvez o influencer seja uma pessoa muito solitária, uma pessoa que ela emite. Eu não me satisfaço com a ideia de ser apenas um influencer, mas quando eu falo de confluencer, é alegria de influir e ser influenciado, né? Ontem a gente teve aqui, recebeu aqui na Confluência, aqui na nossa casa, um casal que está montando um espetáculo chamado Rios Invisíveis. E eles estão muito baseados no trabalho nosso, pesquisaram muito, enfim, vieram aqui para quê? Para confluir. A gente vai ver como a gente vai poder compor, nem sei o que a gente vai fazer, mas a ideia de sentarmos juntos para navegar juntos por um tempo e ver que potência que tem aquele encontro. Então, tudo que eu tenho feito hoje tem a ver com fazer com estar com descobrir mundos e respostas e oportunidades e trabalhos que ainda nem cogitei serem possíveis, né? Isso acontece quando você está aberto a estar com o outro e ver o que é possível criar na companhia de alguém, de uma outra organização, de um outro pensador, de um outro agente, né? E porque acho que a dor, você olhando assim, não sou nenhum filósofo, nem sociólogo, mas acho que a angústia e o estresse e a depressão tem a ver com esse posicionamento solitário. Se ver solitário, se ver tendo que achar as próprias soluções sozinho. Acho que não tem futuro essa história. As soluções, a resposta tem a ver com a companhia, tem a ver com a convivência. Eu trabalhei uma época com a comunidade idosa, por estar nesse mundo, né? O público 50, 70. E uma das questões que a gente descobriu que tem a ver com a saúde dessa figura, desse homem e mulher, depois dos 50, tem a ver com a qualidade das relações. Com quem está. Quanto mais solitário, mais sofrimento. Quanto mais cristalizado nas próprias, né? Mais sofrimento. As pessoas idosas mais felizes, elas têm uma saúde de convivência, elas confluem naturalmente. Elas não sofrem sozinhas, elas sofrem com os outros, né? Dividem até, fica mais leve a viagem quando você divide a tua angústia. Eu sou um angustiado, eu sou um indignado, só que eu é, divido essa minha angústia, compartilho com leveza, tal, com outras pessoas angustiadas, e a gente cria coisas a partir dessa angústia. A angústia, ela é potencialmente extremamente criativa, né? Ela estimula a fazer alguma coisa. E a raiva também. Eu sou angustiado e indignado. E eu trato esses dois sentimentos como joias que me movem. Eu não me movo pela alegria, pela felicidade, eu me movo pela necessidade de alguma coisa ter que ser feita com alguém. Então, à medida que eu divido as minhas angústias, e a gente se inspira a fazer alguma coisa, isso aí me cura. Rios e Ruas é o meu, é o meu antidepressivo. O trabalho me cura. Eu não tomo remédio, eu durmo bem, eu como bem, meu intestino funciona porque eu estou fazendo a minha angústia e a minha indignação se mover ao lado de pessoas. Não sou um. Eu Boa. brinco. É Eu isso sou. aí, é isso aí. É isso aí. É, é, é isso aí, porque a indignação que te leva a depressão, a raiva, não leva a nada, na verdade, né? Eu acho que isso aí. Agora, assim, a gente está com o tempo correndo muito rapidamente, infelizmente, porque o Verdade. papo com você, a gente às vezes fica aí a tarde inteira, né? E a gente tem um tempo limitado. Eu queria, assim, assim, dentro do nosso roteirinho aqui, eu queria saber agora qual foi o teu processo de transformação, né? Daquele Zé urbano assim, bem sucintamente, né? Aquele Zé Urbano, o cara que entrou na faculdade lá e caiu a ficha que estavam pagando para ele, que estudou arquitetura e não quis trabalhar, para esse Zé hoje, né? Confluindo, né? Sendo
Como é que foi isso? Como é que foi esse teu processo, assim, conta para inspirar as pessoas, né? Porque eu acho que esse objetivo do Conexões é justamente levar essas experiências, né, das pessoas que a gente traz para que outras pessoas possam se sentir empoderados de também é, se tornar agente de transformação, né, de mudança, né? Que eu acho que todo mundo tem esse potencial. Então, assim, como é que foi esse seu processo? Como é que você foi mudando, né, ao longo? O Zé, assim, como é que foi essa sua mudança nesse processo para ser o Zé que você é hoje? Nesse Zé indignado, produtivo, amoroso, energizado. Olha, não sei responder assim organizadamente isso. Foi se tornando isso, né? Eu fui me encontrando com esse meu lugar de arquiteto social, de urbanista social, de um narrador de histórias, um contador de histórias, um provocador, né? Professor Totó, né? Às vezes eu me chamo... o que eu faço é dar um totozinho de leve na cabeça das pessoas, no coração, elas deslocam o olhar e veem outro mundo, né? Às vezes é só um totó que é necessário. Eu já recebi vários totós que me deslocaram o olhar, me deslocaram a percepção. Nossa, mas agora eu vejo outra coisa. Às vezes é só um totó, né? Eu uso e abuso do meu prazer de me comunicar. Eu acho que a linguagem, descobri que eu tenho uma. Eu me treinei muito nisso, como em usar palavras e usar narrativas e mexer na neurologia, mexer nos circuitos neurais das pessoas com uma boa conversa, com uma boa narrativa. Isso existe. Isso é possível. Você ouvir uma narrativa, uma percepção de mundo e ela alterar o teu jeito de viver. Então, acho que eu fui percebendo esse lugar no mundo, né, de ser um agente transformador através da comunicação, através da linguagem, através da minha própria forma de agir, de funcionar, né? Quando eu digo, sei lá, algumas coisas da comunicação servem a mim, e eu abro a boca e divido. O que que organiza meu viver hoje, assim, esse Zé provocador, esse Zé como agente? Ter sonhos grandes, ter ações pequenas e ser ligeiro. Eu traduzo como sonhar grande, fazer pequeno e começar logo. Isso organiza são meus grandes desejos, né? Meus grandes sonhos, né? Organiza porque eles ganham manifestação em pequenos gestos, diários. Sonhar grande, fazer pequeno, começar logo. Isso é uma estrutura interna, né? Uma organização interna que me acalma. Eu não vou. Eu sonho grande, meu fazer não é grande. Meu fazer, ele é. O pessoal pergunta, Zé Bueno, o que que você faz? Olha que bonitinho isso. Eu aprendi a responder. O que que você faz, Zé Bueno? Eu falo, eu faço o que eu posso. Eu faço o que eu posso pelo que me importa. Aí você já abre uma de, então eu vou entender o que que te importa, o que que você pode, né? Não é eu sou arquiteto, eu sou professor, eu sou confluencer. Não, eu sou um cara que faz o que é possível ser feito por aquilo que me importa. E são muitas coisas que me importam. Tá com os meus netos, me importa. Tá com a minha saúde em paz, me importa. Pintar, desenhar, né? Não perder a sensibilidade do olhar, do escutar, isso me importa, né? Meu corpo tá usar toda a tecnologia, né, dos sentidos humanos, né, na sua maior potência, né? É o movimento, é o paladar, é a escuta, né? O Alex tem aí, ó, o restaurante, as comidas, né? Olha que beleza você poder não tratar a alimentação como algo banal, mas como uma experiência extraordinária, espetacular, né? As paisagens são coisas espetaculares, a capacidade de distinguir cores, distinguir movimento, poder se mexer com o seu corpo, isso é extraordinário. Não é banal, não é banal. Eu sou absolutamente sensorial, né? Sensorial todas as ações minhas têm a ver com provocar as pessoas a sair do cerebral. A gente é muito estimulado aqui, a gente é muito saturado, né? Por informação, por conhecimento, por o que está faltando, não sei o quê. Qual que é o teu movimento? Qual que é o teu gesto, né? E,
Aqui a gente está agora, a minha mania agora é reunião presencial. Não tem, eu estou na contramão. Vocês estão em Portugal, eu perdoo aqui porque vocês estão em Portugal. Mas vamos conversar, Zé Bueno, vamos marcar reunião? Vamos, vamos, venha na nossa casa. Ah, mas tem que pegar metrô. Pois é, filho, a vida envolve esse. E vamos nos encontrar presencialmente. Especialmente se for o primeiro encontro. Depois o próximo a gente pode fazer online, a gente pode, claro, a gente pode trocar pelo WhatsApp, mas o encontro, né? Todas as informações acontecem do encontro presente, né? A magia, eu não sei, é esse Zé que você está falando, como é que foi essa? E eu começar eu comecei a me apropriar dessas convicções, né? Que não era uma sonho, por exemplo, uma convicção que eu tenho de ser um sonhador, desde moleque. Um cara assim meio sonhador, um cara que vive, né, no mundo da imaginação, tá? Tem um certo julgamento, né? É uma coisa meio crítica, né, sobre aquelas pessoas que são sonhadoras, que não vivem no mundo da realidade, né? Eu sou um homem que não vive no mundo da realidade. Eu tenho orgulho de viver nesse universo do possível, imaginável, né? A Cecília sabe das perguntas, pessoas perguntam do Rios e Ruas. Rios e Ruas é uma usina de soluções, soluções que ainda habitam o possível, que aos poucos ela vai se decantando. Então eu sou um produtor, um comerciante de soluções, um estimulador de soluções. Que mundo possível é esse? E eu me autorizo e autorizo as pessoas ao direito de sonhar, de imaginar. Tão, não negado, mas tão maltratado isso, né? Mas você já abriu o rio, você já resolveu o problema, então tem um impulso assim do pragmático, né? Do realista, né? Mas você vai conseguir, as coisas começam nesse universo onírico, né? Do possível, desse mundo que eu vejo de muitas sombras na cidade, de muita água fresca rolando. É desse sonho que eu estou falando, né? E que é possível. Só que a gente não está remando para esse lado, né? A gente não tem um poder público, gestores aqui que percebem valor na sombra, valor na presença das águas na cidade. Mas talvez uma hora chegue essa pessoa, chegue um grande gestor, uma pessoa com mais sensibilidade e abrace isso, né? Aqui a gente pena porque a gente tem uma gestão ainda muito obtusa, né? Que vê valor no metro construído, no metro que gera valor, que gera capital. Parece que essa é a moeda, né? São Paulo é um grande balcão de negócios, não é uma cidade que vive em torno do capital, em torno da. Mas talvez isso mude. Talvez seja, em algum momento mude. Eu não vou Pois é, desistir, acho que né? acho que você faz parte desse movimento aí. Quer dizer, eu sei que você faz parte, né? Não só você, mas tem uma galera em São Paulo que é muito poderosa, que está fazendo coisas incríveis, assim, e que eu acho que vai chegar esse momento mesmo, e até por outras Certeza. razões, né? De mudar isso. E não é só aí, tá? Porque aqui em Lisboa a gente passa pela mesma coisa. Aliás, não vou adiantar, né? Mas o próximo encontro vai ser com uma pessoa que também é ativista aqui em Lisboa. Então, eu vou deixar aqui para o Opa! final, só dando um teaserzinho. É um agitador aqui de Lisboa. E Eu, fala, Cris. Cecília, eu ia só dizer que pronto, íamos começar com a outra etapa de deixarmos de estar aqui e abrir a hipótese das Sim. pessoas fazerem as perguntas. Ah, Podem adoraria. abrir. Quem quiser fazer perguntas, vamos ter pouco tempo, já são 18h40 aqui em Portugal, por isso, quarto de hora no máximo para a secção das perguntas. Podem fazer perguntas no chat se quiserem escrever ou apenas abrir o microfone, e Só fazer a vamos levantar a pergunta. mão para quem quiser falar, só para ordenar, tá? Ok. Se alguém quiser abrir o microfone, levanta a mão, aí faz um. E aí a gente vai passando a palavra. E que quiser comentar, quiser perguntar, aproveitar essa companhia maravilhosa, riquíssima aqui no nosso Confluencer. Então.
eu posso fazer uma pergunta que ficou por responder na conversa, qual é que é o futuro os próximos 15 anos para o Rios e Ruas? Enquanto ainda ninguém se... Ó, eu vou ser breve Eu porque é um futuro posso. ainda. Oi, Rafael. Ô Zé, eu queria colocar uma pergunta junto com essa da Cris, que eu também tô curioso, né? Porque tu falou bastante, né, nessa questão do sonhar e tudo, né? E eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito, né, nesse poder da gente se manter criativo, né? Treinado para a criatividade, para poder ser capaz de imaginar coisas, né? E muitas vezes vejo que essa é uma questão, mas também é uma questão na hora do encontro, né, de pessoas em como é que a gente organiza um processo de criação, né? E tu já deu uma pista no sentido de sonhar grande, cria pequeno, né? Então não tentar criar coisas muito grandes. Mas junto com essa pergunta da crise, eu queria colocar que se tu pudesse falar de como é que é essa realização entre o sonhar e o materializar, né, para vocês, assim, dentro do processo de criação aí de vocês. Uau, uma pergunta boa. Ah, bom, vamos lá. Começar pelos próximos 15 anos. Qual que é o DNA do Rios e Ruas? O que está na origem do Rios e Ruas? A gente percebeu a presença viva de corpos d'água pela cidade. A gente trouxe uma narrativa de que não são rios mortos, não são rios, não estão enterrados porque morreram. Eles foram invisibilizados para permitir todo o crescimento, todo o desenvolvimento extremamente exponencial aqui na nossa cidade em particular, mas é um padrão de todas as cidades brasileiras. E tirando os rios da paisagem, tirando, né, como se fosse uma decoração, né? E não é bem o caso. Então a gente deu, e a partir dessa visibilidade, desse interesse, dessa luz, e nós regamos esse nosso olhar, a gente hidratou o nosso olhar para poder reconhecer a vida não percebida. Que a gente imagina, que eu pretendo para os próximos 15 anos? Alargar esse olhar do rio para as bordas. Ou seja, a gente trabalha cada vez mais com o conceito dos bairros hídricos, né? Dos territórios desenhados por essa bacia. Eu estou aqui na cabeceira da bacia do Rio Água Preta, no bairro do Sumaré, aqui em São Paulo. Quais são os organismos invisibilizados nessa bacia? Ou seja, assim como a gente olhou e deu vida para essas águas, nossa tendência agora é olhar a riqueza presente em um certo bairro hídrico. Às vezes é um projeto socioambiental, às vezes é um restaurante feito por pessoas extraordinárias, por refugiados, é um centro cultural, é um projeto de impacto ambiental, tem riquezas nessa bacia que a gente quer levar essa nossa capacidade de ouvir, olhar e perceber valor para o entorno dessas águas, para o entorno de um certo território, né? Então, a gente caminha para lá, Rafael. A gente caminha para seguir fazendo o Rio ser um fio narrativo, um fio narrador, um fio condutor de uma experiência mais 360, não focado apenas em aspectos ambientais, aspectos sociais, aspectos culturais, aspectos artísticos, patrimoniais, jurídicos. E muita história nessa. A gente vai querer ouvir mais histórias. E o que a gente não enxergar, as pessoas vão nos ajudar a ver. O que a gente não percebeu aqui que é possível ser percebido. Então entra de novo essa possibilidade colaborativa da gente iluminar esses bairros. Estou chamando de bairro hídrico, um bairro que convive com um bairro administrativo. Então a região do Pari, do bairro do Tatuapé, bairros aqui da cidade de São Paulo, elas convivem com esses bairros hídricos desenhados pela geologia, pela bacia, né, onde corre um certo rio. Isso é uma coisa. E a outra, você falou como é que é o processo, como é que é o do sonhar para o fazer pequeno, né? Do sonhar para a criação. Você tendo o sonho vivo, a antena fica ligada para oportunidades, né? A gente recebeu, como eu falei ontem aqui, um casal de atores, de
dramaturgos, pesquisadores, contadores de histórias, né, para crianças, para adultos, tocaram a gente, tocaram a nossa campainha para a gente conversar. Eu acho que essa abertura para possibilidades e oportunidades, acho que é algo que é, é o chão que produz essa nossa criação, né? Ou seja, essa criação ela não vem só da minha cabeça, ou da cabeça da nossa equipe aqui, ela vem dessa sensibilidade à flor da pele, para o que é possível, né? A gente está criando muitas coisas agora, né? A partir da abertura para e da troca com parlamentares da Câmara Municipal de São Paulo. A gente tem hoje em dia uma frente parlamentar muito potente, né, voltada para o direito à cidade que sonhamos. Ou seja, isso foi o chamado, né? Qual que é a cidade que sonhamos em todos os campos, na educação, na saúde, na mobilidade, enfim. Então tem sonho lá também, rolando lá no parlamento. E a gente está vendo possibilidades de parceria, de confluência com o poder legislativo da cidade. A gente nunca teve isso, mas a gente está abrindo espaço agora com bastante intenção para gerar ações mais robustas ao longo de 2026, 27, né? Com apoio de alguns mandatos, né? Mas acho que o ponto é esse, de deixar que essa criação ela seja fruto de uma disponibilidade criativa, sabe? De estar disponível. Cecília chama, vamos conversar? Vai ter lá o Social Seeds, vai ter um bate-papo. É uma oportunidade que está alinhada com o meu sonho. Tem a ver com promover bons encontros, boas conexões, estimular, ser estimular. Então vamos. Não foi um plano meu, não foi um plano sonhado, né? Foi estar sensível, estar escutando uma amiga, uma parceira, uma pessoa comprometida com cidades biofílicas, cidades mais sustentáveis. Então, simbora encontrar aqui a Camila, a Cristina, a Anne, o Christian, a Gisela, isso aí tudo. O que que vai dar disso aqui? De repente sai daqui alguma coisa, quando a gente fechar essa sala, pode surgir um incrível projeto que não sei onde ele está, mas pode surgir, né? Por isso me interessa a rede por essa potência que tem do mistério acontecer. A Vitória está lá quietinha, lá não sei o quê, de repente ela tem um estalo, resolve mandar uma mensagem, conversar sobre alguma coisa e nasce um troço, né? Tem uma certa. Meu filho, meu filho, meu filho, eu tenho filho, tá? Eu tenho um filho de 40 anos, 41 anos. Jocosamente, ele me chama de o irresponsável técnico do Rios e Ruas, né? Tem uma certa verdade nisso, né? Que eu tenho uma certa a criatividade, ela é um tanto irresponsável, né? Que ela não é compreendida assim exatamente, ela é uma afluência, né, de ideias ganhando corpo, né? Eu brinco que eu tive um sonho. Zé, Diga lá. desculpa interromper, mas como estamos aqui já no tempo final, Eita! vejo que a Vitória abriu, pôs a mão para falar. Antes de dar passar a palavra à Vitória, sugeria que partilhassem no chat uma palavra, aquilo que mais vos marcou na conversa com o, o José Bueno. E pedi à Vitória e ao José para fazerem pergunta-resposta no tempo condizente, ou seja, não demorem mais do que 4 minutos, os dois. Ah, Vitória, Posso? sim. Pronto, o que eu queria falar, olha, tenho o prazer de te conhecer, Zé. Eu, há uns meses atrás, acho que no início do ano, eu vi uma publicação no LinkedIn sobre o Wide Miles, é sobre restauração de rios nos Estados Unidos. E eu fiquei, eles fazem um jardim flutuantes, e eu fiquei com isso super. Nossa, por que que a gente não faz isso no Brasil? Tem tanto lugar para fazer isso e fiquei com isso fervilhando. E foi aí que eu descobri o Rios e Ruas, não sei como, não sei se comentando com alguém, até pode ter sido com a Cristina, ou procurando. Eu sei que me apareceu Rios e Ruas e eu fiquei seguindo no Instagram. Então, achei muito engraçado que você hoje ia estar aqui. E eu queria te colocar, não sei se conhece ou não, mas essa coisinha de bater na porta, isso vem do.
como é que eles chamam? É o Urban Rivers. Eu posso botar o link aqui, porque eu acho que era uma coisa. É lindo como eles fazem isso, e eu acho que está bem entregue na mão dos rios e ruas para pesquisar e entrar em contato e ver como é que se pode reproduzir e curar os rios aí. Pronto, já fui super rápida. Deixa eu só achar os Obrigada. links aqui para mandar. Bota aí, Fora isso, bota aí. adorei te ouvir. Achei que fazia muita. Bom, tive um montão de conexão aí, de ressonância em muita coisa que você falou. Não sei se é da maturidade, mas eu acho que a essência, a autenticidade, mesmo quando vem a maturidade, tem uma coisa que tem que estar dentro da gente. Se não existir isso, não adianta que não desabrocha. Portanto, eu achei que contigo a gente fala a mesma língua. E depois, se tiver oportunidade, eu queria depois falar com o pessoal da Social Cid para divulgar a nossa rede lá do IDD também em língua portuguesa, que a Cristina depois trata disso. Mas eu vou botar aqui os links, porque eu acho que eu posso botar da publicação também no LinkedIn e da. Olha, tá Bota aqui. aí no chat, Vitória. Vou botar já já. Deixa eu só E copiar. então eu estou a ver aqui no chat que há várias pessoas a dizerem que é o que os marcou mais é o fluir, o Aikido, respeitar sempre a mãe natureza. Acho que houve muita gente também que gostou desta ideia do técnico irresponsável, não é? O chefe técnico irresponsável, os sonhos grandes, há aqui várias questões. E eu perguntava também para terminar, isto é mesmo para terminar, ó José, e a ti, o que é que te tocou mais deste dia? Deste momento aqui, deste momento, não é? Do dia, poderá haver muito mais. Eu acho que é vocês trazerem essa oportunidade de que eu possa me expressar. Acho que essa é uma dádiva que vocês dão para mim de poder, no falar, vai se organizando, vai fazendo sentido o ordenamento, né, da minha forma de funcionar, né? Ou seja, eu não fico me traduzindo o tempo inteiro, né? Eu tô em movimento, estou vivendo, mas aqui a gente para. Isso me ajuda dá um contorno, né, para essa expressão do Zé Bueno, essa expressão de um homem de 65, pai de dois filhos, avô de dois netos, arquiteto, né, angustiado, né, irresponsável, né, sonhador, né, aí vai ganhando um contorno, assim, que para mim é muito psicanalítico isso, né, poder aqui dividir as minhas angústias, me confessar minhas indignações, minhas incertezas, né, eu acho que só essa chance de poder estar aqui, tendo esse espaço, esse tempo, né? Eu sou mais agraciado aqui, acho que pelo encontro, né? De poder. Acho Eu que estou me somos ouvindo todos, acho que enquanto eu somos falo. todos, José. Mas eu também me sinto muito agradecida. Mas passava então, nesta fase de agradecimento, ao Rafael, para ele terminar aqui este nosso encontro. Bom, gente, então a gente está se encaminhando agora para o final do nosso encontro, tá? E eu vou compartilhar uma pergunta aqui no chat, mais uma, tá? E que a gente queria pedir para vocês responderem, e as respostas aqui no chat mesmo, tá? Então, a ideia é como a gente fazer um check-out, né, agora, e a pergunta é a seguinte, né? Saindo daqui, ao encontrar com alguém, o que você contaria para essa pessoa sobre o encontro de Legal. hoje, né? Então, se vocês encontrassem agora, saíssem pela porta de casa, encontrassem uma pessoa e a pessoa perguntasse para vocês: e aí, o que que estava fazendo? E aí vocês teriam que contar. O que que vocês contariam? Em uma palavra no chat. Pode ser um textinho também, claro. Uhum. Há aqui vários. Estão chegando as palavras. Eu também quero agora, quero ser muito mais confluencer. Estamos sendo aqui. Sair.
Estou Eu gosto impactado estou também da. impactado com essa palavra. Acho que ela E traduz este, uma necessidade do mundo, né? e este comentário também da Madeleine a dizer, como resumia, que eu também acho que é um bocadinho o mesmo que também, que é pesquisa e segue o José Bueno no Instagram. Acho que também é uma boa. Mas vou deixar aqui uma pista Verdade. que minha, além do Rios e Ruas, né? Também se eu não tenho cerimônia assim de deixar, se alguém quiser, eu vou ficar feliz, de fato, se alguém quiser mandar uma mensagem, escrever alguma coisa, ou foi estimulado de algum jeito. Amanhã, talvez a gente sonhe essa noite com alguma coisa que faça sentido com essa conversa, né? Vou deixar aqui um Instagram, tem aqui o meu WhatsApp. Tem também uma comunidade do Rios e Ruas, onde a gente, além do Instagram, a gente partilha coisas, diários de bordo do que aconteceu, coisas. A gente divulgou nessa comunidade nosso encontro de hoje. Então a gente tem uma rede pequena ali, né, de comunicação. Eu não sei se eu consigo apagar, baixar aqui e acho que sim, né? Se você quiser fazer isso aqui, espera aí. Olha só, que interessante. Vou passar um link aqui para vocês. Talvez Gente, convidar. nós vamos. Eu mandei o teu link do Instagram ali, Zé. A gente Ótimo. vai, a gente vai, a gente vai mandar também agora aqui no chat, tá? Ah, o link para a Rede Social Seeds, que é o nosso grupo no WhatsApp, onde a gente conversa ali e troca ideias sobre os assuntos, divulga os eventos, tudo. E também o Linktree do Social Season, onde tem todos os nossos links, acesso aos vídeos do YouTube dos conexões anteriores, onde a gente vai colocar esse conexões aqui também, essa gravação depois que ela for editada. Eu também quero agora. Quem tá com a câmera fechada consegue abrir a câmera um pouquinho? Ou vocês estão sem câmera? Que eu queria fazer a foto. Ah, Ah, olha aí, ó, todo mundo se arrumando. Vamos lá. Tá, feito, gente, feita a coisa foto. boa. E eu queria comentar também aqui que como a Cecília já deu um spoiler, né? Antes, a gente está indo agora Opa, conexão. É o 7 na verdade, ó, ficou o número errado ali, mas é o 7. Então é o Conexões Social Seed 7, que vai ser no dia 21 de outubro, no mesmo horário, nesse mesmo horário aqui de 1h30 do Brasil, 5h30 em Portugal. E é com o Nuno Prates, tem um projeto lá de jardinagem cidadã. Então, as meninas até vamos divulgar aqui o Instagram dele também, ó. É o The Lisbon Garden, né? Se a Cecília e a Cris quiserem falar mais dele também, que elas conhecem, então tá todo mundo convidado. Ah, tem o link de inscrição aqui, tá? Para quem quiser vir participar com a gente. Bruno, ele Então, muito é. obrigado. Não Eu sei se conheci vocês ele querem falar. faz. Não, só rapidinho. O Nuno, Pode ele falar. começou fazendo jardins, invadindo gramados e plantando o que ele recebia, né? O que tinha de planta sobrando. E isso daqui contaminou Lisboa e ele virou um ativista contra a derrubada de árvore. E ele tem a maior biblioteca de paisagismo dessa área de paisagem urbana, de verde. Ele tem aqui no Chiado, ainda não consegui conhecer, pretendo ir. E ele será o nosso próximo convidado, porque como a gente é uma iniciativa Portugal-Brasil, né? A gente tem essa lusófono, a gente gostaria muito que tivesse outros países lusófonos também aderindo. Então a gente procurou fazer um mix durante todo o percurso e os dois últimos encontros, que vão ser em novembro e dezembro, serão mulheres. Duas mulheres, uma virada à área de cinema e a outra é a Cláudia Visoni, que é nossa parceira também aí em São Paulo. Para fechar o ano vai ser com a Cláudia. E a Fernanda Polacco, que é minha sobrinha, é uma cineasta que hoje trabalha com cinema
com novos imaginários para o cinema. E ela vai trazer aqui a experiência dela. Então, teremos aí um final de ano bastante interessante, gente. Não percam. Vai ser muito legal. Zé, muito obrigada. Amei mais uma vez. Tá com você é sempre bom, inspirador, energizante. A gente sai com o coração recheado, alegre, louco para fazer coisas rápido, sabe? Obrigada, Muito, muito muito, obrigada. muito agradecida. Bom, Muita obrigado gratidão a Muito e todo obrigado, todos. mundo ter Zé. Muito vindo. obrigado, pessoal, pela E todo mundo que presença. veio também. Obrigada. Vou Muito botar um obrigado a todos coraçãozinho vocês. também aqui Veja nessa bem. história. Até que põe coração. Cadê? Eu não sei botar coração nisso aqui, mas tudo Embaixo bem. tem lá React lá embaixo. React, está aqui. React, está Tá aqui. aí, Botar um... pode ser em movimento, pois é. Aê. Aí manda assim. Lindo, lindo, gente. Vamos Tchau, nessa tchau. e até a Obrigada. próxima. Até. Muito obrigado, Zé. Deus, obrigada. Muito bom. Cá estamos. Exato, foi Já muito bom, muito estamos, bom. o pessoal saindo. Foi Muitas leve. palavras. Já fizeste um dicionário? Já parou de É gravar, bueno. Rafa? É porque podíamos depois subscrever. Eu fiz aqui várias coisas.